Lição 7, 15 de maio de 2022. Não retribua pelos padrões humanos. Texto áureo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. A verdade prática: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Leitura diária. Segunda-feira. Romanos 12, 19 ao 21. Vença o mal com o bem. Terça-feira. Provérbios 20, 22. Espere a vitória pelo Senhor. Quarta-feira. Isaías 35, 3, 4. O Senhor virá com vingança. Quinta-feira. Deuteronômio 32, 35. A vingança pertence ao Senhor. Sexta-feira. Jeremias 15, 15. Orando pelo auxílio de Deus. Sábado. Romanos 2, 6, 8. Deus retribuirá a cada um. Leitura bíblica em classe. Mateus 5, 38 ao 48. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Objetivos específicos da lição. Primeiro tópico: avaliar que a vingança não é de natureza do reino. Segundo tópico: validar que o amor é a expressão natural do reino. Terceiro tópico: valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Introdução. Quando a pessoa nos ofende, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isto não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Primeiro tópico: a vingança não é natureza do reino. Primeiro subtópico: a lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Mateus 5,38, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime.
Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Levítico 24:14, Deuteronômio 19:15, 21. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou a retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. Mateus 15, 3, 6. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Levítico 19, 18, Provérbios 20, 22, 24, 29. Segundo subtópico, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Romanos 12, 19. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo a seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Atos 17, 31, Atos 10, 42, Romanos 2, 16, 14, 10. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Hebreus 10, 30, Deuteronômio 32, 35, 36, Romanos 12, 19. Sinopse 1. O cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Tópico 2. O amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos. Primeiro subtópico, virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor, e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança.
Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Segundo subtópico, arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e buscar tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Êxodo 22, 26, 27, Deuteronômio 24, 12, 13 e Amós 2, 8. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Terceiro subtópico, obrigar a fazer algo. Mateus 5, 41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, Mateus 27, 32. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz como com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou a de qualquer outra. Mateus 28, 20. Quarto subtópico, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. Deuteronômio 15, 8, 10, Provérbios 19, 17 e Lucas 6, 30 e 35. Sinopse 2. O que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão seu comportamento. Tópico 3. Buscando a perfeição de Cristo. Primeiro subtópico, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 ao 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Segundo subtópico, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é ágapo. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Romanos 5,5. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real
lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores em João 3,16. Terceiro subtópico: perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46 podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns, aborrecer outros, pois se evidenciar a bondade apenas para os seus amigos, nada mudará, e procederá como os publicanos. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nesta vida em relação ao seu próximo. 1 João 2,5 e 1 João 4,12. Buscar a perfeição conforme ensina as Escrituras é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o futuro, para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar a barreira da carne. Sinopse 3. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus.